Elizabeth Mota. Professor, por isso que eu gosto daquela frase marxiana: se aparência e essência se confundissem, não precisava do conhecimento. Eu posso ter aparência de aposentada, mas não sou. Bom, gente, eu sou parte daquele pessoal que há 37 anos fundou a Dufep. Eu fui da primeira direção como representante do Serviço Social, junto com a professora Heloísa, Gadiel Perruti, Silke Weber, Dora e tantos outros, né? Bom, eu queria primeiro dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma onda conservadora mundial, global e nacional. Quer dizer, isso não significa que esse conservadorismo filofascista, esse conservadorismo de um corporativismo assombrado, né, de um retrocesso, de negação de todas as conquistas democráticas, não possa ser enfrentado. Mas isso significa que as nossas estratégias e a inteligência da UFPE tem que ser utilizada no desvendamento disso. A PEC é o nosso ponto de partida, mas a PEC é apenas o nosso ponto de partida. Se nós vamos ter força, se nós vamos conseguir superar, vencer, inflexionar essa tendência direitista e conservadora, isso é algo que só a história e a conjuntura pode nos dizer. Mas eu estava meio espantada com as análises de conjuntura daqui, porque eu acho que a gente está olhando muito para o nosso pé, né? Não precisa de muita coisa. A guerra civil no Brasil foi instalada ontem. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Congresso, né, são fatos da maior relevância e da maior preocupação. Eu acho que a gente tem que perguntar, no âmbito das lutas, no âmbito da resistência, no âmbito do confronto, o que a greve de docentes, servidores e o movimento dos estudantes pode fazer. E é nesse sentido que eu acho que o nosso grande foco, nesse momento, tem que ser o dia 25. Né? E eu quero aqui colocar para todos vocês que eu acho que a gente tem que ir para a rua dia 25. E quero que esta Assembleia tire aqui representantes, tire aqui pessoas que participem das atividades chamadas pela CUT, chamadas pelo CONLUT e por outras organizações, sem ter que previamente fazer uma assembleia para saber o que é que nós vamos poder dizer lá. Eu gostaria que essa assembleia pautasse aqui alguns pontos da nossa pauta que nós queremos, forma e conteúdo, que não se separam, nas manifestações do dia 25. Estamos vivendo um tempo de desmonte de ideologias, desmonte de práticas, desmonte de políticas, e estamos conseguindo, frente a tudo isso, ainda fazer uma greve. E a estar unificado. Mas temos que sair da UFPE e temos que ir para a rua com unidade, apesar das diferenças. Professor Paulo Rubens. Longa vida na universidade, viu, Beth? No dia da Assembleia, quando nós deflagramos a greve, eu fiz uma provocação muito sincera a alguns departamentos, a alguns colegas, para que nós abríssemos esse debate com os companheiros de exatas, com os companheiros do CTG, com áreas muito refratárias no campo da saúde, e me parece que nós deveríamos insistir nesse processo. Cada um de nós convive há muitos e muitos anos com colegas de outros departamentos, de outros centros, e essas áreas de resistência, elas precisam ser ocupadas, mas ocupadas numa perspectiva do diálogo aberto, democrático, do debate para o convencimento. Porque o que está havendo é uma postura absolutamente refratária e não quer sequer promover o debate. E o que nós temos observado é que boa parte da resistência de setores estudantis que ocuparam aquela quadra lá com a faixa UFPE livre, quando nós questionamos livre do quê?
se abriram para o debate, como aconteceu ontem numa parte do CCN com estudantes que eram refratários, como uma parte dos estudantes do CTG, o presidente do DA da área 2 lá, vinculado ao CTG, convenceu-se de que é importante que se promova esse debate. Então, para que nós saiamos da universidade até o dia 24 com maior grau de profundidade, com maior grau de organicidade, de unidade, é importante que até lá nós definamos uma estratégia de ocupação de todos os centros, mas de ocupação inclusive nessas áreas onde há uma posição refratária, uma posição mais extrema, reacionária, que parece que vive num outro mundo, como se esse país não estivesse sob o comando de uma proposta de reforma ultra neoliberal, de Estado mínimo, de corte de direitos sociais, de sepultamento da Seguridade Social, dos direitos fundamentais de financiamento, das principais políticas públicas. Nós não estamos discutindo aqui políticas periféricas, nós estamos discutindo os grandes sistemas de financiamento da educação, da saúde e do conjunto da Seguridade Social. Então, é um processo criminoso que afronta uma luta histórica de décadas que culminou na Constituição de 88 com a constituição do capítulo da Seguridade e os sistemas de financiamento da educação. Então, eu quero aqui propor a do FEP, porque anos depois da entrada de Beth, eu também fiz parte de uma geração presidida pela Luísa Mendonça, com Heitor Scalambrini, com Valência, com o professor Antônio Montenegro, fizemos parte da direção da do FEP há exatos 32 anos. Numa greve que durou 84 dias nessa universidade a nível nacional. Então, que a direção da DUFEP, e aí eu falo de forma impessoal, Augusto, que nós todos nos dirijamos ao colegiado dos professores dos departamentos dos Centros de Ciências da Saúde, sobretudo de Medicina, para que abramos o debate. Qual é o problema? Lá tem mestres, lá há doutores. Se são tão cientistas para algumas coisas, por que não adotam uma postura crítica, científica, analítica para discutir o que é a PEC 241? Qual é a reforma de Estado que está subjacente a isso? Por que não? Essa é a atitude que eu acho que é mais democrática. Qual é o problema em debater? Qual é o problema em reconhecer todas as fontes que têm sido provocadas dos maiores especialistas no financiamento de políticas estão desenhando um futuro sombrio, nebuloso, nos próximos anos, para acabar com as conquistas que nós tivemos. E para concluir, eu tenho 3 notícias importantes que eu quero compartilhar porque são promissoras. O Conselho Municipal de Saúde do Recife, que acabou de sair de um litígio judicial de meses e meses, decidiu em assembleia convocar uma plenária do Conselho para a discussão da PEC 241 e seus impactos no financiamento da saúde. No próximo domingo, dia 20, a Diocese de Garanhuns, por uma iniciativa do Bispo Dom Paulo Jackson, convoca um seminário de fé e política de toda a Diocese, das comunidades de Garanhuns e dos municípios da Diocese de Garanhuns, no Agreste Meridional, a tarde inteira para discutir a PEC 241 a partir da nota nacional da CNBB. E amanhã, no IFET de Juazeiro da Bahia, reúne-se o Seminário Nacional de Educação para o Semiárido, articulado pela Fundação Joaquim Nabuco, pelo Instituto Federal, pela Univasf, pela RESAB, a Rede de Educação do Semiárido, e a pauta vai ser o Programa Nacional de Educação do Semiárido a partir dessa conjuntura fiscal. Então, há um processo de ampliação desse debate, e vai ser muito difícil se a gente sair daqui para as ruas no dia 5, sem poder dizer que conseguimos ocupar toda a universidade com os debates, e os que não se convenceram ficaram nas suas ilhas de excelência ou nas suas ilhas de alienação. Eu prefiro chamar assim, porque é isso que se coloca. Ou se abre o debate e se esclarece, ou as pessoas vão permanecer achando que nada vai atingi-los nos seus departamentos, nos seus laboratórios. A gente sabe que isso não é verdade. Ok? Obrigado. Fica aqui a proposta para a direção da DUFEP. Marion. Bom, gente, eu tinha elencado ainda outras coisas, aí eu vou continuar da onde eu parei. Eu queria um pouco que a gente pensasse nas ocupações, mas não só nas daqui de dentro da universidade, mas também nas daqui do entorno. Então, essa ideia da Praça da Várzea é justamente para tentar já chamar para o debate aquelas escolas que estão aqui na Várzea, tem uma ocupada ou duas. Então, a gente precisa um pouco... justamente porque a gente não tem aqui informes do ensino médio e tudo, eu não sei quantas escolas estão ocupadas no Recife. Eu sei que no estado, o último levantamento que eu ouvi, tinham 6 escolas. Isso faz uns 5 dias. Então, eu não sei exatamente
quantas escolas estão ocupadas. Eu sei que uma delas é aqui na Várzea, né? Então, eu acho que, além disso, a gente tem esse papel de passar, de conversar, pode ser em pequenas comissões, e na diretoria das escolas, e também conversar com os estudantes que estão na ocupação. É conversa, não é mais do que isso. E uma questão que eu acho que é importante é a suspensão do calendário. Eu não sei como a gente pode, quando a greve for decretada legalmente, já vai haver uma solicitação, mas aí eu solicito que isso seja feito, que a gente já solicite a suspensão do calendário, porque isso também faz com que os professores que estão furando greve, eles, de alguma forma, os alunos possam recorrer para poder ter as provas e as aulas repostas. Então, eu acho que essa é uma medida que ajuda a gente a fortalecer a greve. Então, o pedido da suspensão do calendário. E a outra questão é sobre essa ideia do dia 25. Eu acho que a gente tem uma unificação, sim, que é a gente pode construir uma atividade unificada que é o dia 25. Isso daí eu acho que é passivo, todo mundo aqui que fala está apontando para isso. E eu acho que a gente não precisa ter uma assembleia para a semana, mas uma reunião de construção dessas atividades do dia 25. Não vejo necessidade da gente ter uma assembleia na semana que vem, já que o nosso objetivo maior é construir um dia 25 bem feito, bem mobilizado. A gente também tem que passar, como o colega Paulo Rubem falou, a gente tem que um pouco ver se consegue passar nessas áreas que estão mais refratárias à greve, porque a gente sabe, a gente entra aqui pelo Centro de Administração, de Ciências Sociais Aplicadas, a gente sabe que serviço social está parado, mas os outros cursos estão todos funcionando. Aí a gente vai por aqui, quando a gente arrodeia para chegar no clube universitário, a gente vê o CTG e aqui a área 2, o centro de informática. E aqui o pessoal está falando de medicina e odontologia. Então eu acho que a gente tem um trabalho interno para fazer e tem uma construção também nos arredores, e por isso eu defendo que a gente não tenha assembleia na próxima semana, e sim uma reunião de organização e de encaminhamento das atividades. Obrigada. Professor Aldísio. Continuando o meu pensamento, eu estava falando que o governo é forte, por quê? Porque, no meu entender, nós estamos numa ditadura jurídico-política midiática. Vamos ver como é que funciona isso, não é fundado agora não. Em 1997, quando estava sendo julgado o financiamento empresarial de campanha, já estava com 6 votos contra o financiamento, o ministro Gilmar Mendes pede vistas ao processo e engaveta. Engavetando, nós tivemos na eleição que elegeu esse Congresso financiamento empresarial de campanha. E só recentemente foi retirado da gaveta para ser apreciado pelo Supremo. Ontem, o Supremo estava julgando cobrar o INSS do 13º salário. Já estava 6 votos a 4 e o ministro já tinha votado. Novamente, para barrar o processo, o ministro pede vistas ao processo, com certeza para engavetá-lo, até porque ele já tinha votado. Por quê? Porque esse é um sistema jurídico que prejudica a classe trabalhadora. Não tem interesse em desenvolvimento do país. Mas é o mesmo sistema que, na hora de pedir aumento salarial, o seu aumento foi muito maior do que aqueles para os demais trabalhadores brasileiros. E pressionaram e garantiram o aumento que eles queriam. Então, esta é uma questão maior que a gente precisa entender. E se a gente entende isso, a gente tem que criar uma correlação de força para contrapor-se a uma força. É uma lei física. E só há um mecanismo para fazer isso. Se nós construirmos uma grande unidade da classe trabalhadora. Se a classe trabalhadora for unida
ruas, a gente pode derrotar o governo. Se ela ficar dentro dos seus feudos, brigando as suas diferenças, nós não vamos ter correlação de força para derrotar o governo. Esta é uma questão muito simples do jogo político. Daí, se é necessário a gente ter esta compreensão e deixar nossas diferenças a ser debatidas em outros momentos. E vamos ir agora contra a PEC 241, contra todos os projetos que estão no Congresso que prejudicam a classe trabalhadora. Isto aqui é uma defesa do Estado brasileiro. Por quê? Porque a PEC 241, como eu já falei antes, ela vai modificar o quê? As disposições transitórias. E por que as transitórias? Porque exatamente está alterando toda a Constituição brasileira. Está alterando o rumo da organização sociopolítica brasileira. Exatamente porque colocou nas disposições transitórias e colocou um prazo de 20 anos para dizer que 20 anos é transitório. Conclua, 20 anos não é transitório. É aquilo que vai mudar, vai ficar e às vezes complementadas. Dificilmente vão ser mudadas se não estar nesse processo. Vamos à luta e fortalecer o dia 25, paralisação, todos na rua, todos contra este governo. Bom, com a fala do professor Odísio, concluímos assim o quarto bloco de 5 professores. Então tem mais uma professora inscrita, a professora Soraya. Nós podemos abrir para a professora falar, pessoal? Só uma e a gente encerra, tá bom assim, professora Soraya? Mas já parte do encaminhamento que várias pessoas falaram da necessidade da gente encaminhar a questão da suspensão do calendário, que isso é uma garantia. Assim, é claro que a gente tem que fazer ação de convencimento do comando de greve com os professores, mas tem a outra medida que é a suspensão do calendário, que tira muitas tensões e dá garantias para os estudantes. Então eu queria lembrar que na Assembleia Unificada de hoje foi aprovado um ato amanhã para a gente ir em ato para o Consune. Então que a gente encampe aqui esse ato como parte também da nossa agenda, porque vai ser nesse espaço que a gente vai conjuntamente reivindicar, exigir a suspensão do calendário. Então a concentração vai ser amanhã às 8 da manhã na tenda do Sintufep, lá em frente ao Cefiche, e a gente vai em ato para o Consune para levar essas reivindicações. Outra questão é a importância, isso já foi aprovado em outras assembleias, mas ainda não está sendo executado, que é a deliberação que a categoria manifeste mais uma vez a necessidade de fortalecer o comando unificado. Porque eu vejo várias propostas, né, por exemplo, da Marion, da gente para a escola e tal, e o pessoal já está pensando ações nesse sentido. Então, para a gente, às vezes, a gente está fazendo paralelamente as mesmas ações e não tem força para executar, porque cada um está fazendo isoladamente. Então, reafirmar a necessidade de fortalecer o comando material e politicamente, então que a ADUFEP use mesmo a sua estrutura de comunicação, né, o mailing, para divulgar o ato de amanhã, para divulgar as agendas unificadas, né, porque a entidade da categoria, né, e as assembleias da categoria já indicaram nesse sentido. Então, que possa divulgar tanto as agendas como as deliberações e lembrar, né, também que se divulgue nesses espaços que a gente vai ter a próxima reunião das comissões, mas vai ser como se fosse uma reunião do comando mesmo, que vai ser na terça-feira, dia 22, às 2h30 da tarde, no Sintufep. As comissões vão acontecer simultaneamente. Para quê? Para que a gente não tenha uma reunião de 3, 4 horas, mas sim que seja um encontro para encaminhar todas as coisas que a gente teve um monte de reunião essa semana, né? Então, para a gente poder encaminhar essas deliberações unificadas, então as comissões vão estar no mesmo espaço, comissão de comunicação, mobilização e infraestrutura, de articulação, que é essa comissão que faz os contatos com as outras ocupações, outras entidades. Então, a gente vai estar no mesmo espaço, porque se precisar uma comissão falar com a outra, já está ali do ladinho, mas não vai ser uma reunião assim, desse jeito. Vai ser um encontro para a gente trabalhar, executar aquilo que já está deliberado. Então, todos convidados, mesmo quem ainda não deu o nome para as comissões, mas é só chegar lá que vai poder se somar, porque o que a gente mais precisa é de gente presente ali para a gente executar isso. Então, meus encaminhamentos vão nesse sentido. E também eu reafirmo a necessidade que seja para a reunião do setor das federais, comando de greve, que a gente note como hábito que sejam eleitos em assembleia
mesmo que seja o pessoal da diretoria ou de fora, mas que sempre passe por essa instância. Bom, pessoal, vamos dar início aos nossos encaminhamentos para o primeiro ponto de pauta, ok? Então, tem o encaminhamento da diretoria. De antemão, deixa eu dar apenas um esclarecimento aos colegas. Já foi encaminhado ao ofício à reitoria e já entrei em contato com a vice-reitora semana passada, solicitando uma agenda lá para que a gente possa discutir com a reitoria a questão da greve docente e as solicitações dos colegas professores com a reitoria. Isso é uma rotina, não é? E dentro dessa rotina tradicional, a discussão da pauta da suspensão do calendário. E ontem recebemos um convite da reitoria para a participação de 5 diretores no Consune amanhã. Então estaremos lá e provavelmente a pauta e análise de conjuntura, provavelmente esse ponto será tocado e provavelmente, se a depender dos conselheiros, o calendário pode já ser suspenso até amanhã, tá? Dependendo do debate, ok? E a DUFEP vai propor isso, a suspensão do calendário, como é de costume e historicamente já foi feito dessa forma. Então, com o encaminhamento da Assembleia ou não, a gente já se constrói dessa forma, tá certo? Mas a Assembleia encaminhou, é mais uma condição para que a gente possa também construir isso. Tem o encaminhamento do comando de mobilização. O comando de mobilização unificada foi criado nas 3 categorias. A DUFEP participa dentro de uma condição, então somos 10 diretores e não dá para, a gente tem perna para participar de muitas reuniões, isso fica difícil na conjuntura nacional e reuniões em Brasília e tudo mais, mas vimos participando, estamos participando do comando de mobilização unificada e dentro da medida do possível, todas as solicitações de material em carta foram executadas, não é? Quando chega a um tempo hábil com a solicitação. Então, nós assim procedemos às devidas execuções das solicitações do comando. Agora, a instância do comando de mobilização docente, ela é necessária. Então, a articulação do comando de mobilização unificada com a instância da mobilização do comando de mobilização docente, isso vai acontecer. Mas a instância do comando de mobilização docente não será substituído pelo comando de mobilização unificado, tá certo? Então, a gente vai trabalhar no comando de mobilização docente e assim articular junto, dentro da medida do possível, as pautas do comando de mobilização unificada e dar continuidade à luta da categoria de uma forma unificada. Então, os encaminhamentos do comando de mobilização docente foram essas pautas aqui com esse cronograma e cada um pode agora fazer os seus devidas modificações e suas devidas alterações que assim queira encaminhar. Solicito que os encaminhamentos sejam por escrito, tá certo? Então está aberto os encaminhamentos, já está recebendo os encaminhamentos para colocar em votação. Pois não, Daniel. Então, a maioria dos encaminhamentos, acho que foram bons, né, importantes. Só algumas correções que a gente precisa. Nossa, agora a gente entra no comando de greve. Está em greve, não é mais comando de mobilização para nossa entender. E tem o comando de mobilização unificada. Até bom um nome diferente, porque aí a gente percebe, né, que são dois lugares diferentes, né, que tem que se juntar. Então, primeira coisa, dia 25... salvo engano, foi feita uma proposta que eu gostaria de falar com o autor, que não sei se está aqui, mas apareceu, de um debate com o Humberto Costa. Nada contra, ótimo que ele venha debater, mas dia 25 é todos na rua, de manhã, de tarde, só isso, só adequar
Eu li, não sei se eu ouvi errado, porque aí eu ouvi da gente às vezes, né, que tem um debate com ele. Eu acho importante, é um senador, de preferência com os outros senadores, para discutir PEC. A luta é assim, você tem que ir ampliando, não tem nenhum problema, mas eu acho que no dia 25 não caberia, a gente tem que ir para a rua, ver, vai ter uma série de atos, estão se preparando, a gente tem que se mobilizar. A gente já discutiu o caráter do nosso, que não é um caráter de debate. E aí o esforço de quem propôs, que deve ter tido contato com ele, né, ver se pode ser segunda-feira, outra data, porque nesse dia a lógica é outra. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação a isso, quando a gente começa na mesa de negociação a aparecer muitas respostas do outro lado, a tendência de um movimento é ter muitas assembleias, né? Às vezes a gente tem que marcar 2, 3 assembleias durante a semana. No nosso caso, que está começando a greve, e a greve tem que ser uma coisa intensa de rua, que a gente, pelo menos foi esse o caráter, no meu ponto de vista, o centro para a semana que vem é o dia 25. É dia 25, não necessariamente uma assembleia. Já poderia ver a diretoria já apontar junto com o comando. Logo depois de 25 tem 29, que para mim é outra data, poderia ser na volta de Brasília uma assembleia. Acho que não dá tempo para tanta coisa. Então, por isso que as pessoas estavam assim, a assembleia é fundamental? É fundamental, ela articula muita gente, isso é importante. Mas para que a gente tenha um horizonte, que 25 é o dia estratégico, só se fosse para botar fogo no dia 25. Não sei se for esse caráter só. Se não, é reunião de organização do dia 25, etc. E o terceiro ponto, só tem mais um. O terceiro ponto foi uma proposta que os colegas ali levantaram, que eu acho que tem a ver, não tem nenhum problema. Que aí Roberta já formulou por escrito, que é fazer um seminário de peso, um seminário com várias pessoas, aí acho que pode entrar um Humberto Costa, enfim, um seminário de peso o dia inteiro sobre PEC, né? Uma coisa assim, tipo aqui no clube, um seminário, mas também debates nos centros, né? Tentar organizar com alguém no centro, debate no CTG, no SIM, com favoráveis, contrários, não tem problema, um favorável à PEC, um contrário à PEC, para que isso seja parte da elaboração. Isso não precisa ser só nessa semana, né? Pode ser desencadeado. E por fim, é uma questão de encaminhamento. Pelo que entendi, a diretoria vai levar alguém para o setor das IFES. Só queria, não tenho nada contra, só queria que quando a gente eleva e elege para IFES, que seja escolhido em assembleia. Não tem nada contra, o Augusto pode ir, o Augusto e Edel, se não me engano foram os nomes, mas a gente também pensou em Soraya, poder fazer uma combinação, porque, se não me engano, é a assembleia que indica, né? E isso é importante que seja no momento de greve, mesmo que não for, que a gente garante, né, esse conjunto de pessoas que está aqui representado numa reunião tão importante, que o Augusto vá, né, mas que também Soraya, que vem ajudando a condução, também vá, que a gente discuta essa representação no setor das IFES nessa aqui, para ir todo mundo. Daniel, você sabe que a condução da Assembleia para ir a Brasília, o estatuto é o CONAD e o Congresso do ANES. Tá? E historicamente foi feito dessa forma. Então, isso não impede, logicamente, que a gente possa trabalhar colegas para ir para as reuniões, como o Marcelinho tentou ir para a última reunião do Comando Nacional de Mobilização. Mas não é a Assembleia que decide o encaminhamento para a reunião do setor das IFES. A Assembleia decide quem vai ao setor das IFES. Posso falar, professores? Então, a Assembleia decide quem vai para o CONAD e o Congresso do ANES. E você sabe muito bem disso. Aqui tem 2 encaminhamentos, tá certo? Primeiro encaminhamento, o encaminhamento da professora Roberta. Certo. Deixa eu só ler os encaminhamentos aqui. Encaminhamentos da professora Roberta. Primeiro encaminhamento da professora Roberta, moção de apoio às ocupações e à não criminalização estudantil na UFPE, fretamento de ônibus e organizações da participação da Caravana Nacional da Educação Pública contra a PEC no dia 29 em Brasília, apoio material às ocupações, construção 4, construção de seminários e debate dos centros, 4, 5, encaminhar ações do dia 25,
Encaminhamento do professor Aldísio, apoiar o movimento estudantil universitário nas suas diferentes formas de mobilização contra a PEC 55 e outros projetos que forem dos interesses e outros projetos que ferem os interesses do brasileiros, de todos os brasileiros. Encaminhamento da professora Soraya, fortalecer, divulgar e participar o ato de amanhã, dia 18/11, para a participação do Consune. Concentração às 8 horas na tenda do Situfep em frente ao Cefiche. E 2, fortalecer o comando unificado material e politicamente, divulgar suas agendas e deliberações. Esses foram os 3 encaminhamentos, professor Sérgio. Pode ir, questão de ordem aí. Renato quer fazer destaque, né, Renato? A gente lê ponto a ponto e você faz os destaques. Veja, gente, surpreendentemente, tivemos uma reunião do comando local e foi discutida a questão da contribuição para a greve, não é? Como é que chama? Fundo de greve. Surpreendentemente, as pessoas começaram a dizer que não era bom numa primeira assembleia, que desmobilizava e etc. E nós praticamente estamos recuando disso aí. Agora veja, não dá para chegar agora e colocar uma quantidade de... A gente mostrou a situação econômica da entidade. Evidentemente que a gente não deu por escrito, não estava preparado para isso, mas verbalmente nós dissemos e continuamos dizendo aqui que a entidade não está numa situação de sobras. O acúmulo de dinheiro da entidade é negativo. É negativo. Então, você botar ônibus para Brasília, você colocar apoio material às ocupações e coisa dessa ordem, evidentemente a gente vai, no mínimo, fazer uma cota aqui entre a gente. No mínimo. No mínimo. Então, é preciso que a gente tenha um pouco da cabeça no lugar e veja o que a gente tem que fazer. Só para terminar, eu não falei nada com Augusto, mas eu acho, Daniel, se vocês tivessem colocado hoje a ida de uma pessoa, tipo Soraya, para essa reunião de Brasília, eu acho que a gente tem que negociar isso aí. Eu acho, entendeu, Daniel? Eu acho que a gente tem que negociar isso aí. Não, eu abriria um pouco da formalidade. Eu não comecei nada com Augusto. Eu abriria um pouco da formalidade. Eu acho que seria uma boa levar Soraya para Brasília para essa reunião das IFES. Agora, veja, Daniel, como a reunião é agora, me parece que as passagens já estão tiradas ou colocadas para isso. De manhã talvez houvesse espaço para isso. Apenas uma questão de a gente discutir. Evidentemente que Augusto, como presidente, ele vai ter que decidir. É apenas uma opinião individual. Eu achava uma boa fosse Augusto e Soraya para Brasília agora. Apenas colocar isso aí. Bom, pessoal, é o que, Marcelo? Questão de ordem? Pode ser. Assim, né? Porque se falou aí na questão do comando, na comissão de mobilização, onde eu estaria indicado desde a Assembleia, não sei o quê. Eu queria abrir mão, certo? Porque eu acho que, inclusive assim, eu defendo a revogabilidade dos mandatos a qualquer hora e a qualquer momento. Eu acho isso muito bom para a nossa democracia. E aí, como já foi avançado, eu tenho, assim, eu apoio a participação de Soraya nessa reunião das IFES, que não é nem o caso do comando unificado, nem é o comando de greve, é a reunião do setor. Obrigado. Valeu, Marcelo. Valeu aí. Então, são esses os encaminhamentos. Renato, ele quer o destaque no cronograma, não é isso? O professor Marion tem esclarecimento? A questão de ordem, professor Marion. Renato é o destaque, né, Renato? No cronograma? Isso, a gente conversou de manhã. Na verdade, eu não entendi até, assim, não vi como consensuado dentro daquele
que esse cronograma de agenda da semana que vem, não entendi ele no debate, eu participei do debate a manhã toda, que ele teria sido consensuado. Mas tudo bem, aí a gente consensuou ele aqui, constrói ele aqui sem problema nenhum. Mas eu lembro que eu defendi lá de manhã e alguns colegas concordaram, outros não, mas enfim, não. Acho que a gente coloca a ideia de que não tem que ter assembleia semana que vem. Porque a semana que vem a gente vai fazer intensificar ações de rua, a gente vai intensificar as articulações, então assim, a gente já está aprovando, estou entendendo que a gente já está aprovando aqui dar o gás para o dia 25, sabe? Então não faz muito sentido a gente fazer uma assembleia antes do dia 25. Eu acho que isso divide mais, enfim, e é um gasto de energia, de despesa muito maior. Sabe? Vamos dar o gás no dia 25 e a gente deixa para outra semana depois, porque a gente avalia. Porque não vai ter nenhuma análise de conjuntura, enfim, para fazer antes do dia 25. A gente já sabe que a gente tem que construir o 25 e depois a gente vai analisar o que aconteceu, avaliar como é que foi depois do dia 25. Tá? Essa é a primeira coisa. Eu queria completar também o que Soraya encaminhou. Soraya encaminhou a ideia da gente apoiar política e materialmente também a comissão o comitê unificado. E eu acho que uma forma da gente fazer isso, materializar isso, eu acho que a gente podia ratificar aqui, referendar aqui melhor a pauta que foi consensuada de manhã nessa reunião, nessa Assembleia Geral Unificada. Tá? Eles conseguiram, a gente discutiu isso muito de manhã, quem estava lá, e no final chegamos a um consenso, até os pontos que eram dissensos, enfim, que não tinha acordo, a gente retirou, chegou num consenso de uma pauta local, um consenso de uma pauta nacional. Acho que a pauta nacional não vai ter muito mistério, a PEC, o MP contra a PEC, contra a reforma do ensino médio, contra a lei de terceirizações, contra, enfim, escola sem partido, né? E as pautas locais também. Eu acho que a Soraya leu no começo aqui da Assembleia, talvez fosse o caso até repetir isso aqui, Soraya. Mas eu acho que era legal, enquanto manifestação concreta desse apoio, que a gente referendasse essa pauta aqui e assumisse essa pauta como também uma pauta docente. Ok. Então, só antes da senhora falar, professora, só uma questão de esclarecimento. Se nós não teremos assembleia, se a plenária decidir que não era bom a gente marcar a assembleia, o fundo de greve tem que ser aprovado hoje, tá certo? Então a gente faz o debate rapidamente e aprovamos o fundo de greve, porque caso contrário não dará tempo de incluir no CIGEP para a gente receber o dinheiro. Então, essa é a condição que nós teremos, que caso contrário eu teria que marcar uma assembleia. Tá certo? A inversão do ponto de pauta foi pensando nisso, inclusive. Agora a gente pode... Se nós não aprovarmos o fundo de greve hoje, na próxima semana terá que ter outra assembleia para aprovação desse fundo. Eu queria também chamar a atenção de que eu não entendi que a gente tinha convocado uma assembleia. Eu agora estou entendendo o motivo porque você colocou no calendário a assembleia. Então, sobre isso eu quero dizer que eu mesmo estou encarando esse aumento que deram para a gente aí, esse cala-boca de 5, poucos %, eu estou encarando como se eu gastar no fundo de greve, está bem empregado. Então, eu acho que a gente pode votar isso aqui. E na minha avaliação, se a diretoria não está com o dinheiro, pelo motivo, elas pode explicar o motivo, a gente tem que apoiar nesse momento, senão a gente perde o trem das mobilizações, né? Aí eu queria também falar sobre a questão do debate, da agenda do debate. Eu acho que é importante que o debate da PEC da PEC 55, voltado para a questão de como isso incide na universidade e nos professores, devia ser o primeiro debate, não o movimento docente e tal. Eu acho que agora a gente tem que, como o dia 25 é um dia que é um dia de mobilização que tem como pauta a PEC 55, a gente já devia ter o primeiro debate sobre isso, certo? Eu sei, mas eu acho que a gente pode fazer um debate com o senador depois e faz um debate agora sobre a questão
da influência na universidade pública e na carreira docente. Eu acho que é importante isso. E eu sinto que isso foi discutido lá, e eu gostaria de ver contemplado aqui. Uma coisa que a gente não discutiu muito lá, mas a gente tocou como uma coisa importante, foi essa questão das visitas às ocupações no entorno. A gente pode justamente pegar essa parte e tentar articular com o comando unificado, já que eles estão dizendo que vão fazer isso, né? Então a gente pode, eu mesmo quero participar dessa atividade. E a questão da várzea, eu dou notícia a todos, eu vou procurar o pessoal lá do casarão ocupado e vou ver se a gente consegue mobilizar para fazer um debate sobre a PEC na quinta-feira às 17 horas, como a gente combinou lá na reunião de hoje de manhã. É isso. Bom, pessoal, no dia 25, há encaminhamento aqui, encaminhar ações do dia 25. É um encaminhamento que há por escrito. Então, a agenda do senador é quinta-feira à tarde, à noite ele estará aqui, e sexta pela manhã. Por que pensado sexta pela manhã? Porque as atividades das centrais, na sua grande maioria, será à tarde. Pela manhã deve acontecer alguns trancaços, né? Mas 10 horas já estão liberados e o debate se inicia entre 9 e 10 horas. Então, até meio-dia e às 2 horas a saída para a central ao derby. Eu acho que uma coisa não impede e nem é antagônica a outra coisa. Então, eu acho que não precisa suprimir a fala do senador e, mesmo assim, nós poderíamos construir isso e sair à tarde com tranquilidade. Professora. Eu acho que vários colegas já vieram aqui para falar sobre a importância do dia 25. Concordo inteiramente que a gente precisa fazer uma coisa grande, assim, ampla, aqui no campus, de peso, um dia inteiro, com um seminário e tal. Não sei, tenho dúvidas se a gente deve fazer no dia 25 ou se a gente faz dia 24, por exemplo, preparando o 25, chamando todo mundo para o 25. Porque no dia 25, se a gente quiser ir para a rua, se quisermos ir organizados, por exemplo, a UFPE juntas, docente, a gente vai ter que fazer faixa que nos identifique, quais são as grandes bandeiras pelas quais a gente... Então tem uma mão de obra muito grande de coisa para a gente fazer. Talvez a gente pudesse fazer dia 24, um grande dia aqui no campus, e no 25 a gente guardava as coisas para ir organizado à tarde. Pode para lá. Bom, eu acho que o debate aqui na Universidade sobre a PEC é extremamente importante para mobilizar para o dia 25. Então nós temos duas alternativas. Ou a gente faz o debate no dia 25, que está colocando aí, com o senador, ou faz no dia 24 com o professor Policarpo. Policarpo tem estudado bastante essa questão, é um economista, professor titular do Departamento de Economia, e podia vir aqui fazer uma parte sobre a repercussão econômica na universidade da PEC 241. Então é um debate que interessaria com certeza aos professores, e já disse que quando a gente chamasse para debater, ele está preparado, pronto para atender uma demanda dessa natureza. Então essa é a questão que eu colocaria. E chamaria então o senador para um outro dia. Ou então, até se ele pudesse no dia 21, que eu acho difícil, que ele seria chamar para o dia 21, que isso é uma forma de mobilizar para o dia 25. 24. No dia 24, que é uma forma de mobilizar para o dia 25. Né? Então, chamar um debate sobre a PEC antes do dia 25 é importante para mobilizar para o dia 25. É isso, pessoal. No dia 24, que foi programado, era manhã um debate sobre carreira docente e à tarde um ato grande de mobilização na várzea. Eu acho que é uma preparação sim para o dia 25. Né? Um ato grande de mobilização na várzea, proposta pela professora Marion e aceita lá na comissão. Então aí sim há uma preparação para o dia 25. Agora, o dia 25, o debate com o senador, no dia 24 não pode, o senador só chega à noite no dia 24. Então eu acho que a manutenção de um senador no dia 25 pela manhã não impede a mobilização à tarde. Né? Então,
É às 10 horas, professora. 10 horas já está, os trancaços já estão liberados. Porque no trancaço do dia 11, eu vim aqui às 10 horas e estava liberado. E entrei na universidade com tranquilidade. Mas não aposta, pode ser que não, né? Eu queria uma composição, pode ser? Então, a gente pode ficar, acho que talvez só tenha isso como imbróglio, se a gente vai ter uma atividade ou não, independente de ser o senador ou não, que é um peso político, mas tem essa que a gente resolve, ou votando, ou resolvendo. Mas o que eu gostaria de colocar, que se não me engano, na reunião do comando, a gente propôs quinta-feira a reunião do comando, não foi, Augusto? Me lembra aí. Eu gostaria de antecipar essa reunião do comando, não chocando com o comando unificado, para terça de manhã, porque senão a gente não prepara as coisas. E muita coisa, detalhe que são bacanas, vai passar batido, não dá para resolver tudo na Assembleia. Então, queria ver aí como é que está a agenda de chamar o comando nosso, docente, pelo menos terça-feira, para poder, dia 25, os outros dias, ter uma preparação mais tranquila. Porque aqui na Assembleia vai ter muita ideia, não vai conseguir algumas propostas, não sei só esse imbróglio, porque eu acho que está tudo tranquilo, né? Seria isso, minha proposta de ver se há possibilidade de terça-feira pela manhã o comando nosso, da docente. Pela manhã, no dia 23, dia 23 é quarta-feira, teríamos uma assembleia, tá certo? Então essa assembleia pode ser substituída pela aprovação de hoje do fundo de greve. Se não aprovarmos hoje o fundo de greve, então a gente pensa em encaminhar a assembleia para o dia 23. E aí, é o quê? Comando, não comando. Tem um microfone aqui, professores, é só vir aqui, ó. Não adianta gritar aí atrás não, vem aqui, pega o microfone e fala. Então, no dia 23, eu já tenho pré-agendado o encaminhamento de assembleia às 9 horas. Agora a gente vai discutir o segundo ponto de pauta. Se for aprovado, eu substituo essa assembleia para a reunião do comando, tá certo? Se deixar a conclusão da fala, aí a gente consegue caminhar e fazer um cronograma unificado. Caso contrário, não dá para a gente trabalhar. Então, essa é o encaminhamento da mesa para que os colegas assim decidam o que será feito. Tá certo? Então, podemos iniciar a discussão do segundo ponto? Não, primeiro a prova. Pode ser. Posso fazer uma sugestão? Veja, a gente precisa de pelo menos uma manhã para organizar, ou uma tarde para organizar o que a gente vai fazer e mais uma manhã ou uma tarde para fazer o que a gente disse que ia organizar. Não é isso? Então, a gente precisa ter nesse calendário essa manhã ou essa tarde para organizar o que fazer e mais uma manhã ou uma tarde para fazer o que a gente disse que ia organizar. Então, eu só queria dizer que na formatação do calendário precisa ter esses dois espaços, independente do fato da gente ter uma assembleia ou não. Então, se a assembleia é na terça de manhã, a gente combina outro horário para fazer essa reunião. Vamos votar assim e aí a gente decide, quando decidiu votar o fundo de greve, a gente vê se vai ter terça de manhã assembleia ou não, mas já faz o calendário prevendo essa reunião organizativa e a outra reunião de preparação mesmo, de botar a mão na massa para fazer as atividades que foram planejadas. Professor Edilson, depois do senhor Roberto. Pediu primeiro, né? Bem, o ponto de pauta principal ainda não entrou, né? Então, eu me inscrevi para puxar a questão, a gente tem que caminhar para iniciativas que mobilizem a categoria. O dia 25 é estratégico, é importante, é fundamental termos a movimentação de rua, já vimos isso. Agora, a presença do senador aqui também é importante. Afinal de contas, salvo engano, é a única voz que talvez possamos ter no Congresso, lá no Senado, para votar contra a PEC. E é importante essa movimentação nossa aqui. Então, eu penso que uma coisa não exclui a outra. É claro que vai haver movimentação de rua, a gente vai ter dificuldade, aliás, a gente vai bloquear as ruas também, claro. Mas a presença do senador aqui é importante também. Porque no dia 25 é um dia estratégico para o país, no dia 28 e 29, a PEC está sendo votada no Senado. Então, nós não podemos perder de vista esse calendário, esse time. E, sobretudo, é um sentimento da UFPE lá no Congresso, lá no Senado.
Eu acho que é importante a gente manter essa agenda, guardando as devidas proporções. Eu sei que todos os colegas estão preocupados para que não divida a categoria, mas eu acho que a gente vai unificar. A gente unifica nessa perspectiva aí da movimentação de rua e aqui. É isso. Professor Roberto. Bom, primeiro, eu queria perguntar se a gente ainda vai votar aqueles outros encaminhamentos depois, né? Vamos. Tá. Minha questão de ordem... Opa. Minha questão de ordem em relação à votação do segundo ponto de pauta e a relação disso com a próxima Assembleia, né? Eu acho que uma coisa não está... para não parecer que está condicionado, né? Assim, porque... a gente vai votar, né, o fundo de greve. Agora, aprovar isso ser a condição para não ter a outra Assembleia, fica parecendo que a gente está condicionando. Porque senão não teríamos tempo, professor, para colocar no CIGEP. Se não aprovarmos o fundo de greve hoje, eu teria necessariamente que marcar uma Assembleia na próxima semana. Uma coisa exclui sim a outra, porque senão eu não teria tempo de lançar no sistema, no CIGEP, para o dinheiro entrar na conta. É isso. Mas, de toda forma, Augusto, na última greve que a gente fez, por exemplo, a gente não começou a greve aprovando o fundo de greve, né? A gente começou a greve, detectou uma necessidade e, após um tempo, a própria Assembleia foi a primeira a indicar a necessidade de aprovar um fundo de greve. Agora, a gente começar a greve, colocando em pauta fundo de greve, sem discutir, né, a real necessidade, já que a gente está se mobilizando de várias formas. Mas, professora... E condicionar a existência ou não de outra Assembleia. Na última greve que foi realizada em 2012, temos dinheiro em caixa. Hoje não temos. É isso que está colocado em jogo. Se os professores quiserem fazer uma cota ou pagar para depois a do FEP reembolsar, não tem problema. O professor paga, o FEP reembolsa quando receber o dinheiro. Mas hoje não temos dinheiro. Então, eu acho que ficou claro na nossa fala que não temos hoje dinheiro para manter a greve. É isso que está sendo colocado aqui em pauta, tá certo? Então, uma coisa condiciona-se assim a outra, porque caso contrário, na próxima semana a gente vai ter que marcar com a Assembleia com essa pauta, fundo de greve. Então, isso não é a diretoria da ADUFEP que quer isso, é a diretoria da ADUFEP que pegou isso dessa forma, tá certo? Então, construiu o movimento, a condição financeira para isso, caminhou-se para isso. Não é uma tentativa da diretoria de desmobilizar a categoria, não é isso. É a realidade que está acontecendo. Então, caso contrário, se a gente não aprova, na próxima semana eu tenho que encaminhar a Assembleia. Pois não, Sérgio. Gente, a gente tinha um ponto chamado fundo de greve. E a gente, por sugestão do Daniel, inverteu. Começou fazendo avaliação. Depois a gente está fazendo os encaminhamentos desta avaliação para depois discutir o segundo ponto, que é o fundo de greve. Olha, gente, não dá. Eu acho que, para mim, é o seguinte: não tem nada. Para mim, se a gente não aprova o fundo de greve, tudo bem. Tudo bem. A greve não é da diretoria. A greve é da categoria de todos nós. Então... tá bom, o que é incompatível não é a questão da Assembleia que a gente vai fazer, que Augusto diria. O que eu acho que Augusto está supondo é o seguinte: se a gente não discute hoje e não vota o fundo de greve, tem que fazer uma Assembleia para isso. Mas se a gente discute hoje e possivelmente não aprova o fundo de greve, a gente não pode se comprometer em alugar um ônibus para ir para Brasília no dia 29 com todo mundo, porque não tem uns 30 mil reais que custa isso, tá certo? Então, veja bem, para mim, eu acho que a minha questão de ordem é essa: a gente poderia agora discutir o fundo de greve. Eu acho que não é interesse apenas da diretoria em aprovar o fundo de greve, não. Eu acho que é interesse de quem quer fazer a greve, porque, veja, eu hoje fui surpreendido lá na nosso comando local, colega que não está aqui, e disse que a gente pode fazer uma greve pobre, não precisa de dinheiro para fazer greve. Eu topo isso, vamos fazer isso. Agora, sem ônibus para Brasília, ou cada um paga a sua passagem,
Tá certo? Então, a questão é essa. A questão é discutir a necessidade ou não do fundo de greve. A gente pode fazer isso agora ou pode fazer a semana que vem. Eu acho que a questão que Augusto está querendo colocar é essa. Não é aprovar hoje o fundo de greve. É discutir hoje o fundo de greve. Sou Renato. Às vezes eu vejo alguns sequestros semânticos aqui, algumas coisas, acho que é preciso deixar claro algumas coisas. Para começar, a discussão de hoje de manhã, qual foi? Tudo bem, aprova-se o fundo de greve, particularmente, eu não tenho problema de aprovar o fundo de greve. Como disse Marion, é os 5% que a gente ganhou lá de cala a boca, que a gente coloca muito bem investido nisso aqui. Tá? Então, assim, eu sou, por princípio, favorável ao fundo de greve. A questão é a gente discutir o que vai ser feito com esse fundo de greve. A questão que foi colocada de manhã foi o seguinte, uma tendência que a gente vê nos últimos anos, não é da DUFEP, não estou falando da DUFEP agora, estou falando do sindicalismo de uma forma geral, é que as estruturas das festas são cada vez maiores, os carros de som são cada vez maiores e as mobilizações são cada vez menores. Tem cada vez menos gente na rua com carros de som cada vez maior, sabe? O que foi colocado é isso, a gente não precisa de carro de som, a gente não precisa de festa, de palco grande, o que a gente precisa fundamentalmente é o quê? É panfleto, sabe? E é gente na rua. É isso que vai dar agora a disputa, vai fazer diferença na conjuntura, sabe? Isso é que é o entendimento. Então, o que eu acho que a gente podia amarrar, e eu vou defender aqui, favorável ao fundo de greve, acho que a gente pode aprovar o fundo de greve, desde que todas as despesas do fundo de greve sejam condicionadas à comissão de greve, ao comando de greve. Sabe? Então, todas as despesas, porque assim, a gente fala, claro, a gente até discutiu isso de manhã, e eu vou repetir o que eu falei de manhã, eu acho até que outdoor é importante, outdoor dialoga, legal, só que isso não foi deliberado em espaço algum, sabe? A gente precisa, eu acho que para a gente fazer uma mobilização grande para o dia 25, de 150 a 200 mil panfletos na rua. É óbvio que a DUFEP não vai bancar isso sozinho. Tá? Mas a DUFEP vai ter que dar uma cota dentro disso aí, sabe? Junto com a CUT, junto com o Luta, junto com outros sindicatos, a gente precisa de uns 200 mil panfletos na rua para a gente ter gente na rua distribuindo isso, tá? Então, nessa lógica, como é que a gente vai... Esse comando, eu sou a favor que o fundo de greve sirva para isso, que o fundo de greve sirva para bancar a viagem dos companheiros para o setor das IFES, sabe? Mas, enfim, acho que a gente precisa ter o controle, o comando de greve precisa ter esse controle sobre o fundo de greve, mas aprovar o fundo de greve, eu acho que não tem problema nenhum contra isso, tá bom? Não, Sérgio, questão de ordem. Pessoal, estamos no segundo ponto de pauta, certo? Veja, Renato, veja, olha, não é isso, veja, em momento nenhum a gente pode chegar aqui e dizer que cabe ao comando, que não é nenhuma instância oficial do sindicato que vai tomar conta do fundo. Veja bem, eu estou falando a você o seguinte, juridicamente, quem vai prestar conta desse fundo é o presidente e o tesoureiro, se implicando a diretoria como um todo, tá certo? Então, esse cheque branco que você quer, não dá. Politicamente, a gente pode até concordar, veja, politicamente a gente pode até concordar que a gente vai encaminhar a greve em cima de acordos, tá certo? De consensos. Politicamente é isso. Veja, você cita o outdoor. O outdoor foi gasto com dinheiro da DUFEP, não foi fundo de greve, e ela foi eleita para ter direito a isso. O que você não foi, Renato. O que você não foi. Pera aí, Renato, agora você vai ouvir. Pera, a gente tem que acabar com o segundo turno da eleição. Veja, é isso, claro. Veja, gente, a diretoria, ela recebe a contribuição de todos os associados. E pelos nossos estatutos, o presidente e o tesoureiro têm direito a assinar os gastos e prestar conta a todos os associados, tá certo? E é assim com o fundo de greve também. Agora veja, a gente tem que chegar num acordo. Hoje aqui foi proposto um ônibus para Brasília.
O que eu disse é que a gente não tem esse dinheiro. E que ou a gente vai discutir, não é carro de som grande, o outdoor foi gasto com a do FEP, e foi um outdoor chamando para a Assembleia de greve, que eu acho que vocês concordam. Não adianta, vocês não podem agora fazer com que isso é uma discussão histórica.